Aí, eu tinha comentado com vocês no finalzinho, né, da aula, as duas anteriores de 2020, aqui falou de aumentar a renda per capita da pessoa idosa, né, para meio salário mínimo. Essa aqui, ó, 13.981 de 2020. Ela falava expressamente, tá? E aí, ela foi questionada pela DPF 662, porque tem uma questão de financeira, econômica, que está lá nos atos de disposições constitucionais transitórias, ADCTs, que não foi respeitado, e aí o Gilmar Mendes deu a liminar falando, não se aplica ainda, tem que ser respeitado. Por isso que nessa lei aqui, no finalzinho dela, fala, lá para eu poder subir, né, no que fala no 11A, para eu poder subir de um quarto para um meio, vai ter que ter uma regulamentação por decreto, e tudo vai ficar dependendo de requisitos fiscais, porque tem que observar o que está falando na lei de responsabilidade fiscal. Não dá para simplesmente ampliar não dá para eu abrir a torneira sem considerar da onde está vindo a água, né? Basicamente essa metáfora que a gente pode usar, tá? Então é um ponto que eu estou destacando para vocês da lei do LOAS, né, do BPC, que é um direito da pessoa idosa, e a gente segue aqui no debate, né? Como comprovar a hipossuficiência econômica, a miserabilidade da pessoa idosa. O benefício que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro âmbito de seguridade social ou de outro regime, salvo os de assistência médica e de pensão especial de natureza indenizatória. Então, se você recebe uma aposentadoria, você não vai receber o BPC, tá? A não ser que tenha alguma específica criada por lei, alguma assistência médica própria, que, por exemplo, seja decorrente do SUS, né, algo que seja próprio para isso, uma indenização para que seja comprado o leite, por exemplo. Então, o cara entrou com uma ação, ou o próprio INSS, ou o Sistema Público de Saúde concedeu para ele algum tipo de valor para que seja adquirido um medicamento que o SUS não fornece, ou que seja difícil de conseguir por via judicial, isso aí não invalida o BPC dele, tá? Não entra no cômputo lá do quarto. A condição de acolhimento em instituição de longa permanência não prejudica o direito ao idoso, nem a pessoa idosa, nem a pessoa com deficiência, né, no recebimento do BPC. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação de deficiência e grau de comprometimento, isso aqui interessa, blá. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo de renda familiar. Então, se o adolescente está fazendo estágio, mesmo que remunerado, não vai entrar no cômputo. O impedimento de longo prazo, que é por mais de 2 anos. Outros elementos probatórios e condição de miserabilidade do grupo familiar e situação de vulnerabilidade conforme regulamento, que é o que está no 11 hoje, que aí vem o artigo 11A, que vai colocar para a gente a possibilidade de subir para meio, e depois vai jogar a possibilidade de, por decreto, criarem-se novos mecanismos de se aferir essa condição de vulnerabilidade. Por quê? Porque o judiciário começou a ter que criar esses mecanismos. E aí muitas coisas começaram a ser compreendidas e veio o poder público começou a ter que botar lei nisso, criar norma, né, para isso. O que mais? O cara tem que ter a pessoa tem que ter CPF, o idoso, né, no caso. Benefício de prestação continuada corresponde a um salário mínimo. Mesmo que exista já um idoso recebendo, isso é interessante, né? Exista um idoso recebendo BPC, não vai ser considerado para fins de cálculo do renda per capita, e o BPC será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos na lei. Que é um complemento o outro aí. Então, se eu não considero o BPC para fins de cálculo de renda per capita, se mais um receber, eu não vou considerar, né? Então, é um complemento o outro. Por isso que eu destaquei só o artigo 20, porque ele fala da concessão, tá? E dessas reformas legislativas que tiveram em 2020 e 2021, durante a pandemia, que foram importantíssimas, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Vocês vão compreender melhor depois, mas entendam que o assunto idoso ficou em voga aí, né? Porque se eu estou falando que é um benefício concedido para idoso e que eu estou subindo a margem
de 1/4 para 1/2, pensem que na questão social no país, a pessoa idosa, muitas vezes, ela é a renda de família, né? Em muitos casos, a aposentadoria ou o BPC, por exemplo, sustenta muitas famílias por aí, né? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? No. Caríssimos. Então, professor, posso falar agora? Aqui, professor. Fala, vai lá. É um caso bem prático mesmo. Aconteceu da minha mãe, ela ser beneficiada por esse LOAS, né? E foi até eu que dei entrada na época, faz muito tempo. Aí ocorreu que por causa dessas mudanças aí veio uma cartinha para ela, para que ela se cadastrasse no cadastro único, no que ela não era. Certo. Porque acho que eles agora estão fazendo essa junção para poder fiscalizar melhor, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, tem que ter CPF e CAD único. Isso, porque antes não era preciso, né? Então... Tem que ter CPF e cadastro nos programas sociais, CAD único. E ela não era. Aí, até então, minha irmã cadastrou ela. Só que minha irmã, essa que eu falei que vai fazer 60 anos, ela conseguiu aposentadoria por tempo de contribuição. Aí, o que aconteceu? Ela não mudou o endereço dela, ela está morando em Assis. Aí, bateu, as duas só moravam junto, pagavam aluguel, né? E bateu as informações que o salário estava acima, né? A quantia assim. Aí eu lembrei. Aí veio uma cartinha dizendo que a minha mãe tinha que pagar 17 mil reais para o INSS. Não. Devolver esse valor. Aí a gente teve que cadastrar ela, ir lá, refazer o cadastro único, tentar provar que a minha mãe dependia, só que a minha mãe daí já não morava mais junto, sozinha, e nem com a minha irmã. Veio morar com outra irmã. Aí teve que fazer uma burocracia, um monte de papelada de todos que moravam na casa, levar. E agora eu não sei. E aí ela faleceu nesse meio tempo, ela agora em julho, ela faleceu. E daí esse valor está aí. Eu não sei se vai vir cobrança. Mas ela já recebia o BPC? Ela recebia há muitos A anos. aposentadoria da sua irmã veio depois? Ela veio depois. Vocês estão fazendo isso sem advogado? Oi? Vocês estão mexendo isso aí sem advogado? Eu dei entrada, fui direto no INSS para ela, no caso. Não, eu entendi. Mas vocês estão fazendo tudo isso aí sem advogado, sem... Porque é bom, viu, Nilda? Isso aí você ir na defensoria e pedir um amparo, porque às vezes é um linguajar técnico. É difícil ser cobrado nesse sentido, porque ela é anterior, entendeu? Não houve má fé aí, tá? Então, mas assim, lembra que eu falei, quando é caso particular, assim, a gente conversa depois, me manda mensagem, eu tento então, ajudar. mas eu quis falar assim no caso, porque pensa, as pessoas hoje em dia, os idosos, e muita gente, né? Minha irmã vai fazer 60 anos, ela fez sem problema, mas isso pode acontecer por causa desse valor que é tão baixo, e de repente não se explica, e minha mãe ainda tinha que comprar remédio, pagar aluguel, essas coisas, né? Então, assim, é uma coisa assim que, sem mais nem menos, e teve não o caso da minha mãe, muitos casos que está na justiça agora, porque veio de 30 mil, sabe, assim, foi muito, de repente, por causa dessa mudança. Na verdade, não é por causa dessa mudança, assim, só para vocês entenderem como é que funciona o INSS. O INSS, ele tem passado por problemas sérios de gestão, e aí ele acaba fazendo muitas coisas que a gente fala padronizações em lote, ou decisões em lote, ou ações em lote. E nessa forma de trabalho, por quê? Porque fica serviço acumulado. Então, impreterivelmente, a coisa acaba indo em lote. E isso gera efeito cascata, porque eles acabam negando administrativamente ou cobrando administrativamente questões que não deveriam ser cobradas ou decisões que não deveriam ser deferidas. E aí, por conta disso, as pessoas acabam indo no judiciário, então acaba gerando um reflexo no judiciário que acaba aumentando o número de demandas judiciais, sejam para questões de deferimento de benefício, ou para questão de cobrança mal cobrada, e aí não pode virar uma execução fiscal,
ou porque vira execução e não deveria ser virado. Então, assim, essa é a realidade dentro do que você me falou. Casos específicos, o Nilvinho, eu falei, depois a gente troca uma ideia, você me manda e-mail, eu tento te ajudar e tal. Mas essa realidade que você está narrando aí existe. No caso específico nosso, que a gente tem falado de pessoa idosa, qual que é o grande problema? Você está falando do INSS, então vamos trabalhar uma questão aí, tá? Que é a questão da relação idoso e INSS. A relação idoso e INSS, como a gente tem que falar lá na questão da Convenção Interamericana, que eu já falei para você do tripé, da integração, da inclusão, da proteção, da inserção, né, e não afastar o idoso, e não tratar o idoso como um objeto, tratar ele como uma pessoa humana, que tem os seus direitos fundamentais, eu tenho que criar mecanismos de controle e de fornecimento de informações a ponto de resguardar o idoso de uma maneira bem chula, mas assim, de dentro para fora e de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Que o aparato fora do idoso crie para ele um escudo. E que ele, na sua mais ínfima condição intelectiva, compreenda o que está acontecendo com ele. Que seria como se fosse um escudo interno. Tá? Para a gente que é mais novo, para a gente que se empenha em entender alguma coisa, que consegue, de repente, se enquadrar num mundo que saiu do analógico e foi para o digital, que saiu do motor a combustão e veio para o motor elétrico, que está numa fase de transição, uma fase de geração aí que está mais próxima dessa evolução, às vezes é mais fácil a gente compreender essa evolução, mas para uma pessoa mais idosa é mais difícil. Então, nesse trato todo, a dinâmica estatal, ela muitas vezes falha. E o idoso, ele depende muito do INSS. Ele depende para tudo. Depende para aposentadoria, ele depende para um benefício, né? Ele depende, por exemplo, formas equivocadas de se fazer. Vamos pensar hoje, quem passou por isso na pandemia? Prova de vida. Suspenderam a prova de vida, tá? A prova de vida, suspenderam, quando voltou, que começaram a implementar a prova de vida pelo celular, eu tentei fazer com meu avô. Meu avô tem quase 90 anos. Ele não mexe em celular. Então, você descarta já a possibilidade dele, por si, mexer. A minha avó é um pouco mais nova, tem 80. Mexe no celular, sabe entrar no Facebook, no YouTube da vida e papapá. Também já descarta a possibilidade dela mexer no aplicativo do INSS. Aí você já está criando uma barreira tecnológica que é um abismo. Isso é errado. Achar que você está incluindo o idoso porque você está criando um aplicativo, a meu ver, já é errado. Então, beleza. Você está querendo colocar uma política pública no sentido de que eu estou criando um aplicativo, eu estou facilitando o acesso. Não. Até certo ponto. Então, não é um ponto final, é uma vírgula, talvez um ponto e vírgula. Aí eu fui tentar ajudar meu avô. Eu baixei o aplicativo e fui tentar fazer a prova de vida com ele. Meu avô tem problema de audição. O aplicativo é muito difícil de ser utilizado por uma pessoa idosa. Muito difícil. Por quê? Aquela história da verificação que você tem que colocar... ele te dá formas e opção para verificar se você está vivo ou não. Tá? Aí uma delas você vai até o banco. Já começa a incongruência aí. Se eu estou baixando o aplicativo é para não ir ao banco. Duas. A segunda forma é a câmera. Quem baixou o meu INSS ou da aplicativo, ele começa a falar. Você mira a câmera para você, ele vai falando. Olhe para frente, vire para o lado, vire para frente, sorria, pisque, olhe para o outro. Para a direita, para a esquerda, para cima, sorria, pisque. O meu avô é surdo. O aplicativo tem um tempo que vai girando para dar esse reconhecimento facial. Ele mesmo com o aparelho, e eu falando para ele, vira para cá, vira para lá, tentando segurar o celular e fazendo com ele, eu não consegui fazer o reconhecimento. A única opção que me restou foi levar meu avô ao banco. Bota a máscara, quando voltou, né? Põe a máscara, leva o carro. Chega no banco, a história do atendimento prioritário não teve. Eu cheguei com meu avô no banco e falei, mas a filha é a mesma. Eu falei, mas como que é a mesma? Eu conversei semana passada, eu falei, meu avô tem 90 anos, não aguenta ficar muito tempo em pé. Eu vim aqui para fazer, como é que eu vou fazer? É a filha é a mesma. Eu, educadamente, falei, ó, eu vim aqui semana passada, eu conversei de boa, meu avô não é cadeirante ainda,
falei que meu avô tem dificuldade para andar. A informação que me foi passada é que era só chegar, que idoso teria prioridade, como rege. Não falei nada, não fui. E fui conversando. Não, beleza. Aí fui, acabei esperando um pouco na fila ainda para poder ser atendido com meu avô. Se meu avô não tem um neto, como é que ele ia fazer isso? Se meu avô não tem um neto, ele ia receber a cartinha aí, como aconteceu há um tempo atrás, que bloquearam o benefício, a aposentadoria do meu avô, porque ele não fez a prova de vida. Então, assim, o serviço público com o idoso é muito falho. Saúde. Quer falar de saúde? Vamos para um serviço público de saúde? O idoso vai buscar medicamento. Todo idoso, vamos pensar numa cidade pequena, que nem a minha aqui, que é Bariri, o idoso tem que buscar medicamento. Aqui em Bariri tem um ponto para distribuição de medicamento, que não necessariamente é no centro da cidade. Aí o idoso de um bairro tem que ir até lá nos Cafundó do Júlio buscar medicamento. Tem circular para ir? A ambulância leva ele. Como que ele vai buscar o medicamento dele? Ele tem que tomar todo dia. Não era para ter um serviço de dispersão, um controle, saber quais medicamentos, como é que é a população idosa, quantos tomam remédio para diabetes, para pressão, para ter um controle melhor? Era. Isso é falho? É falho. Medicamento é um assunto dentro de política que traz voto? Traz. É possível ter fraude e corrupção dentro da área de saúde? É. Até que ponto interessa fazer a coisa bem feita ou não? Dá pra gente pensar nisso? Dá. Dá pra gente conversar isso em sala de aula de maneira séria? Dá. Dá pra gente conversar isso no boteco tomando uma cervejinha? Dá. Eu só parei a aula para colocar vocês à parte da nossa realidade. A gente não entrou ainda no próximo tópico. Política Nacional do Idoso, que tem uma lei própria desde 1994. Tem mais de 20, vai fazer 20 anos, né? Em 2024 vai fazer 20 anos. Tô certo? Tô, né? Não, já fez, né? Perdão. 20, vai fazer 30 anos, né? 94. Não dá Copa, né? Então, assim, as políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, e a gente tá pegando... Lembra que eu falei para vocês? Lá nas nossas primeiras aulas, direitos humanos, eles... quando a gente encara a temática de direitos humanos, a gente tem que sair da superfície. E aí sair daqueles jornais sensacionalistas que falam direitos humanos são os direitos dos humanos, direitos para bandido, não defende policial, só defende o bandido. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Direito humano tem a ver com o direito do velhinho que não tem acesso a saúde de qualidade, a uma assistência médica de qualidade, a uma assistência social de qualidade, informação de qualidade, a receber sua aposentadoria com dignidade, às vezes ter problema por conta de um documento que não consegue receber sua aposentadoria, trabalhou a vida inteira na zona rural, como que ele vai provar? Você acha que tem carteira de trabalho assinada? Não tem. Qual é a realidade do nosso país? Tem uma súmula do STJ que fala assim, súmula 149, para provar tempo de idade rural, tem que ter pelo menos indícios de prova documental. Muitas vezes, o cara trabalha na zona rural, mora na zona rural, quase que em trabalho escravo. Vai morando, sabe? O caseiro. Vai morando muito. Não sei se vocês chegaram a conhecer gente assim, mas foram morando. Ficava na chácara, cuidava da chácara, recebia uma graninha lá para comprar. O patrão ia dava tudo, mas nunca pagou INSS, nunca pagou nada. O LOAS é para resguardar essa pessoa. Que chegou na velhice, não tem como provar. Não tem essa prova mínima documental para provar que trabalhou a vida inteira na roça. Entende? Então, assim, a gente só está falando do idoso. Eu não falei da mulher, eu não falei da violência doméstica, eu não falei da criança, eu não falei do adolescente, eu não falei de legislações que deveriam ser mudadas. Assim, tem uma gama de assuntos, que a gente poderia tratar. A gente tem uma disciplina de direitos humanos que está focando especificamente no idoso, que é esse fim do nosso semestre. Então, assim, é grande a temática. Então, tangencia a gente em diversos aspectos. Se a gente não tem nenhum velhinho para a gente cuidar hoje, a gente vai ser esse velhinho. Não sei se com a mesma saúde, mas a gente vai ser esse velhinho.
E será que a gente não vai ter essas dificuldades de acessibilidade, de informação? Vão ser outras dificuldades, mas a gente vai ter também. A gente vai estar parado no banco e vai ver o jovem acelerado, querendo pagar tudo, e a gente lá, tranquilo, aposentado, às vezes acordando às 5 da manhã para varrer calçada, e vendo o cara de bicicleta indo trabalhar na fábrica para apertar parafuso. Não vai passar por isso? Vai. Então, assim, é uma condição da vida que faz a gente pensar toda a sistemática de direitos humanos e até que ponto a gente pode contribuir para isso. Não sei se vocês vão ser vereadores, se vocês vão ser deputados, se vocês vão ser juízes, promotores, advogados. Agora, fazer valer a lei não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Estudar a lei do jeito que ela também não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Se eu fosse pegar vocês hoje para falar assim, estamos no final do curso e eu vou dar um conselho de professor para vocês, não, um conselho de pai para vocês, embora muitos aqui são até mais velhos que eu, mas o conselho de pai é pega a lei e estuda a lei. Estuda a lei. Vocês vão trabalhar com ela. Entende a lei, entende a jurisprudência, entende a doutrina. Leia ela. Agora, você quer um conselho de professor? Entende tudo isso aí. Não é só lei decorar. Entende a sistemática onde você está. Entende a multidisciplinariedade disso tudo. Usa essa lei, usa essa doutrina, usa essa jurisprudência de escada para vocês verem mais adiante. Aí vocês vão entender que dá para fazer alguma coisa diferente. E isso é possível. Porque, se não, minha gente, se ficar só refém do que é noticiado, refém do que é selecionado para a gente ser informado, a gente perde a esperança. Então, não dá. Não dá. Se pensasse só no que é falado de direitos humanos, ninguém aqui estaria na disciplina comigo até o fim do semestre. Pelo menos a turma é pequena, mas vocês estão se mantendo até o fim do semestre. Não é ou não é? A gente tem um time de futebol de salão aqui, mas estamos juntos o semestre inteiro. Não é isso? E a turma da noite também. Então, pelo menos o povo está vindo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar essas condições de idoso dentro da disciplina de direitos humanos. Deu para... Não sei se alguém parou para tomar uma água aí no banheiro enquanto eu desabafo, mas assim, faz parte das reflexões da disciplina, tá bom? Aqui, professor. Obrigada. Beleza, pessoal? Defender os os idosos de hoje e nós, se alcançarmos, né? Porque vai ser pior. Então, eu não sei se eu chego lá, né? Do jeito que a gente está aí, eu falo, então, isso é o que eu estou falando, se nós, com a graça de Deus, alcançar. Mas que vai ser pior, vai ser. Que as coisas não têm melhorado, não. Ah, que nem eu falo, se eu chegar nos 90, que nem meu avô, tomando um vinhozinho, uma cervejinha, tá bom. Tá no lucro e muito, né? Duro é chegar nos 90 usando fralda, aí é duro, aí é complicado. Política Nacional do Idoso. Vamos? Para terminar de hoje, a gente... Vamos lá, professor. Bora. Estatuto do Idoso para a próxima aula? Pode ser? Então vamos lá. Ó, pelo slide, o que eu pensei aqui para vocês, ó. Essa legislação específica aqui, se vocês forem ver, ela não é uma legislação extensa, né? Como vocês podem ver, ó, olha que maravilha, ó. Vários artigos que foram vetados. Só um parênteses, tá? Quando tem no Planalto vetado, vocês podem clicar aqui nele, ó. Eles aparecem geralmente as razões do veto. Vamos ver desse primeiro artigo aqui, ó. Para a gente entender. Qual foi que eu apertei? O 11, né? Tem alguma outra coisa vetada aqui? Ah, tem. Ele vai falando cada uma das coisas que foram vetadas aqui, ele vai falar para a gente. Então, aqui em cima também tem essa opção, né? Mensagem de veto. Ele vai traçar tudo para a gente. Vamos pegar lá o artigo 11, que foi vetado. Olha o que falava.
fica criado na estrutura do Ministério responsável pela política, assistência e promoção o Conselho Nacional do Idoso, órgão competente de caráter normativo e deliberativo, integrado por representantes de órgãos e entidades públicas, responsável pelas políticas sociais básicas dos Conselhos Estaduais do Idoso e do Distrito Federal, e em igual número por representantes de organizações da sociedade civil ligadas à área reconhecidas nacionalmente. Aí vai descrever para a gente, papapá. Artigo 12. Aí vem. Até o 18. Razões do veto. O projeto de lei em referência ao instituir a Política Nacional de Assistência ao Idoso coaduna-se com preceitos constitucionais. Entretanto, ao criar o Conselho Nacional do Idoso, a proposta contraria o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, que estabelece competir privamente ao Presidente da República a iniciativa das leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição dos ministérios e órgãos da administração pública. Olha por que vetou. Por conta de um aspecto formal, moçada. Percebam. É legal às vezes ver esses vetos, tá? A gente aprende bastante quando vê numa legislação própria aí, tá bom? Vocês viram que é questão de competência. Olha quem fala o artigo 61, que artigo aqui, né? 39. Artigo 61. Artigo 61. Que foi alterado, ó. Aquele veto, como a Política Nacional de 94, então, naquela época, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E falava em criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. Beleza? Só que em 2001 teve uma emenda constitucional que mudou essa linha E. Então, depois da política, que não mudou tanto assim, mas falou criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º, que vai falar antes lá das competências do presidente da República. Vai estruturar para a gente. Lembra que eu li para vocês na aula passada, eu acho? Eu falei do Ministério da Mulher, Direitos Humanos e... Como é que é o Ministério nosso dos Direitos Humanos hoje? Ministério dos Direitos Humanos. Aqui, ó. Da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Depois de 2001, o presidente da República passou a criar esses ministérios. Então, não necessariamente ele faz a criação dessas secretarias ou desses conselhos. Tá? Nessa Política Nacional do Idoso, antes do Estatuto do Idoso... Como é que eu faço para ir pular agora? Porque eu não lembro mais. Ixi, Maria. Aqui, em 94, antes do Estatuto do Idoso, já temos que considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de 60 anos de idade. Então, se perguntarem para vocês no concurso, foi o Estatuto do Idoso quem estipulou ou quem conceituou a pessoa idosa no Brasil? Não. Porque a primeira lei taxou isso para a gente. Foi essa lei que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Tá? Já conceituou para a gente quem era a pessoa idosa. O artigo 3º e 4º vai falar de princípios e diretrizes, que são as bases que já tem lá na lei do LOAS, vai seguir algumas coisas, vai falar da questão dos cuidados da velhice, que é necessária a informação. São princípios básicos que estão na Convenção Interamericana, são replicados para a gente aqui no Brasil e que vão ter toda aquela gama de direitos humanos e fundamentais que tem que ser aplicada especificamente para as pessoas idosas, tá? Então, eu não vou ficar
narrando um por um, mas eu gostaria que vocês lessem depois com calma esses artigos 3º e 4º, porque até porque eu já falei para vocês, ó, é uma lei curta, né? Então, acho que essa lei, a lei do Estatuto do Idoso, dá para ler alguns pontos que eu vou destacar para vocês, mas essa lei da Política Nacional do Idoso está para a lei inteira, né? Uma sentadinha aí, vocês veem aí, em meia hora, ler tranquilamente, prestando atenção. Dos artigos 5º ao 8º, vai falar da história da descentralização administrativa. E aí ela deixa claro para a gente, lá no artigo 11 até o 18, fala da criação do Conselho Federal, né? Só que ela fala para a gente da descentralização administrativa e fala das criações dos Conselhos Federais, Estaduais, Distritais e Municipais. O erro dela foi querer, naquela própria lei, já criar o Conselho Federal. Então, o que não pode? Como essa lei de Política Nacional de Proteção ao Idoso foi uma lei de criação do legislativo, não é competência dele fazer. Tem que ser o executivo começar o projeto, tá? Esse foi o erro formal. Então, o executivo pode depois chegar e apresentar a lei, como ele foi fazendo, fez o Estatuto do Idoso depois, tá? Apresentou para eles e criou, bateu o martelo, vamos dizer assim, no que seriam os conselhos federais, tal, e nessa estrutura descentralizada. Mas ele deixou já para a gente essa narrativa. Falou, olha, para eu ter uma inserção melhor, um controle melhor, uma fiscalização melhor, ao invés de eu fazer um controle centralizado, eu descentralizo isso. Então, eu crio núcleos federais, estaduais, distritais, municipais, para que a informação chegue mais rápido e que eu possa transmitir também a informação de maneira mais rápida, né? Eu faço uma teia de acesso à informação que ela se ramifica, ela chega onde tem que chegar. Ela vai sair daqui da capital do país e vai chegar na porta da casa do idoso. Basicamente seria isso. E a informação também volta de maneira rápida, tá? Por isso que se criam, por exemplo, todo município tem um conselho do idoso, as verbas que são mandadas específicas para idosos ou para eventos com idosos, eventos culturais, eventos dentro de políticas públicas voltadas para a saúde, para a informação, para o lazer, para o transporte, elas vão para os municípios, para os estados, ou elas são divididas na federação, e elas passam pelos conselhos específicos da pessoa idosa. No âmbito federal, ela sai do Ministério dos Direitos Humanos, vai passar pela secretaria específica que cuida das pessoas idosas, dos assuntos das pessoas idosas e dos conselhos do Conselho de Pessoas Idosas, para ser especificamente dividida em quais políticas públicas vai ser aplicada. Para os conselhos estaduais também é feita essa divisão, porque vem verba federal, mas também vem verba estadual, e no municipal também, porque também pode haver lei própria que vai direcionar determinada verba. Então, pode haver como por exemplo, o município arrecada o ISS, que fica uma parte do município, uma parte integral, boa parte do município, na verdade, acho que uma parte só volta para a União. O município pode dividir essa verba em uma parte especificamente para a política pública do idoso, como vem verbas da União, do Estado, o que é diferente, por exemplo, de emenda parlamentar. Então, os deputados, os senadores, eles têm as verbas de emenda parlamentar que podem ser direcionadas às entidades específicas, por exemplo, e encaminhadas para os municípios, obviamente, para tentar votos, alguma coisa assim. Mas se elas são remetidas, por exemplo, aos idosos, elas têm que passar para o Conselho do Idoso. Então, de uma maneira bem rasa, o deputado conseguiu uma emenda parlamentar, vai mandar para o asilo de Bariri, ele manda pelo Conselho do Idoso, para que o Conselho do Idoso vai para o CNPJ do Conselho do Idoso, e aí é por onde entra na prefeitura, e aí depois vem para o asilo, entendeu? Isso tudo vai para a prestação de contas, vai para o Tribunal de Contas, quando a gente recebe uma verba dessa, a gente presta contas, então é tudo plenamente documentado. Tendo essa descentralização, o que se aumenta? Aumenta o poder de fiscalização. Essa fiscalização não apenas da administração pública direta, também da indireta, como também da própria sociedade civil, e dos tribunais de contas, dos órgãos de fiscalização do Ministério Público, por exemplo, das polícias. Fica fácil a observação de se está acontecendo alguma coisa errada ou não, né? Manda um verbo para determinado lugar e não está acontecendo nada ali, então alguma coisa estranha tem, né?
O artigo 10 vai falar das políticas públicas voltadas às pessoas idosas, e aí essas políticas públicas elas têm que adotar a ideia de maximização, né? Então, eu pulverizo a inserção, a inclusão da pessoa idosa em todas as áreas de relação social existentes. E aí eu estou falando de assistência social, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando de trabalho e previdência social, estou falando de habitação e urbanismo, estou falando da justiça, eu estou falando da cultura, do lazer e do esporte. Estou falando de tudo que envolve a vida de um ser humano médio, normal, na sociedade civil, eu também vou aplicar para a pessoa idosa. Só que eu vou especificar para ela. Porque, por exemplo, vamos pegar lá, assistência social, não tenho lá o LOAS, então eu criei algo específico para a pessoa idosa, para resguardar aquela pessoa idosa que não tenha contraprestação, não comprovou lá o recolhimento para a Previdência Social e agora vai precisar do VPC. A saúde, eu não tenho a possibilidade de ter especialistas em geriatria no município para atender de uma maneira holística, vamos dizer assim, as condições de saúde do idoso e entender que ele tem um quadro de diabetes, de pressão alta e que ele tem que fazer um acompanhamento para, de repente, fazer um encaminhamento para um especialista em rim, intestino, alguma coisa assim. Educação, aquele idoso que não tem ensino médio completo, poder fornecer para ele essa possibilidade, dar cursos de treinamento para aquela idosa que é costureira, dar um curso de aperfeiçoamento, ampliar para ela o horizonte. Então ela é costureira, faz um curso de tricô, faz um curso de pintura, sei lá, de artesanato, mostrar para ela novos horizontes e mostrar para ela que a vida dela não parou. Por meio dessa educação que eu forneço, ela pode ficar no mercado de trabalho, ela não precisa parar. Ela não precisa ter a cobrança, né? De repente ela já está aposentada, ela já tem uma renda fixa, certa, mas ela pode se manter no mercado de trabalho de uma maneira ativa, né? Ela pode ter o seu próprio comércio, ela pode contribuir com o comércio da família, ela pode fazer um trabalho voluntário, né? Tem mais disponibilidade de tempo, então ela pode se dispor a ajudar alguém, enfim. As questões de habitação e urbanismo, né? Eu vou fazer uma cidade mais horizontalizada, bairros mais horizontais, sem tanto degrau, mais amplas de acesso, possibilitando um maior deslocamento de pessoas idosas, que por regra às vezes só podem sofrer um acidente, ter que ficar de cadeira de rodas, enfim, a questão do acesso à justiça, para obtenção de qualquer direito que eles tenham direito, né, mas de uma maneira célere, que é aquela história que eu falei para vocês. A pessoa idosa, ela não pode esperar ao mesmo tempo que uma pessoa mais nova, né? Uma coisa sou eu, de 34 anos, aguardar um julgamento de um processo por 5 anos. Outra coisa é uma pessoa de 80 anos aguardar ao mesmo tempo. Então, há de se entender a prioridade. Para cultura, lazer e esporte, então, o município fornecer, como a gente tem nos municípios aí, essas pracinhas com estrutura para o idoso ir lá e se manter ativo, eventos culturais, concessão de meia entrada para pessoas idosas, participação das pessoas idosas em eventos culturais e elas mesmas criarem grupos de teatro, grupos de cancioneiros, de violeiros, enfim, que eles gostam de fazer, né, e procurar envolver a comunidade nesse trabalho. Tá? O que eu destaco para vocês são os parágrafos do artigo 10. É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvos nos casos de incapacidade judicialmente comprovada. Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á nomeado um curador especial em juízo. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso. O que estão falando esses parágrafos, portanto? Que a pessoa idosa não é incapaz. Ser idoso simplesmente fala que você passou pela vida, viveu uma vida, mas uma pessoa não é um objeto, não é alguém a se deixar de lado. Portanto, por ser uma pessoa, você tem dignidade, você é uma pessoa humana, tem dignidade, tem vida, tem sangue correndo nas veias, tem a capacidade de externar a sua vontade. Então, você pode contratar, você pode casar, pode doar, pode comprar, fazer o que quiser. Se tiver alguma limitação intelectiva,
vai ser nomeado um curador para você. Não é mais a interdição que acontece, tá? Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, não se fala mais em interdição, se fala em nomeação de curador. Então você nomeia um curador para essa pessoa que vai ajudá-la nos atos da vida civil, né, a gerir o patrimônio dela. Essa ação sempre tem intervenção do Ministério Público, tudo é acompanhado, se tiver valores a levantar, tem que ser solicitado por juízo, só vai ser liberado mediante a concordância do Ministério Público, depois tem que ter prestação de contas, então tudo é acompanhado passo a passo, de maneira muito próxima. E aí a história que lá fala no 230, né, que a família, né, a pessoa, a família, o Estado, todos têm o dever, né, o cidadão, se ele presencia a situação de negligência, de maus tratos, de descaso, desrespeito à pessoa idosa, não é que ele pode denunciar. Ele tem que denunciar. Ele tem que denunciar. Então é possível imputar um crime a uma pessoa porque ela foi omissa pelo simples fato dela ter presenciado uma agressão a uma pessoa idosa e não ter falado nada. Tá? A Constituição fala isso. Então, se você está passando na frente de uma casa e visualmente é perceptível que você viu, tem uma câmera de segurança, que você presenciou mesmo a agressão a uma pessoa idosa, claro, não sabia se tinha 50 ou 60 anos, aqueles casos que não dá efetivamente para saber, é difícil você ser chamado e mesmo que for, falar, olha, mas não dá para saber que essa pessoa tem 60 anos. Agora, um senhor de 80 anos, né, apanhando do neto de 18, de repente é uma situação gritante e dá para saber que é uma pessoa idosa. Então, se você está passando por um lugar e vê uma situação dessa, o que você tem que fazer no mínimo é chamar a polícia, né? Porque se porventura isso virar um fato crime, for denunciado, você pode ir como testemunha, inclusive o Ministério Público pode querer te questionar por que você não tomou nenhuma posição, já que é seu dever levar isso aos órgãos competentes, né? Então, quase como um dever constitucional de ajuda profissional, quando você, por exemplo, é enfermeiro, médico, está passando por um lugar, uma pessoa está passando mal e você fica quieto, né? Você tem que agir, você não precisa pôr a mão. Tem que pelo menos ligar para o SAMU, ligar para a polícia, corpo de bombeiros, mas tem que agir, não pode ficar inerte, tá? Com pessoas idosas é assim que funciona. Nós temos que tomar um cuidado com criança também, tá? Toda pessoa em hipossuficiência. Moçada, dessa lei específica, que eu reputo mais importante é isso. Como eu falei para vocês, é meio que ipsis literis, tá? Leiam com calma. E qualquer dúvida vocês me falam. Mas é preto no branco. Olha aqui, ó. Isso aqui que é interessante. Nas áreas da educação. Incluir gerontologia e geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores. Quer dizer, medicina vai ter que ter. Né? Não tem como escapar. Tem umas coisas que são interessantes aqui. Enfim, leiam, tá? Alguma dúvida? Pessoal? Tranquilo, professor. Professor. Vamos lá. Alguém ia falar alguma coisa? Alguém vai mais alguém vai falar também? Pode perguntar, Marcelo. Dentro dessas leis que protegem o idoso, tem alguma coisa que pode ser feita para um idoso que não é exatamente abusado do filho, mas filho problemático que se envolve com droga, que se envolve com bebida e inferniza a vida do pai? Não é uma questão exatamente criminal, não dá para imputar um furto, um roubo na pessoa, porque não é isso. Mas o filho faz o inferno na vida do pai. Eu estava correndo aqui o Estatuto do Idoso, ver se eu conseguia achar em segundos alguma coisa que olha, isso responde minha dúvida, mas eu não consegui achar tão rápido assim. Tá, a gente vai falar. Quer ver? Então, não é bem. Aqui assim, ó. Peraí, deixa eu ver se eu já coloquei aqui.
Deixa eu abrir se é tudo idoso que eu te falo. Peraí. Você trabalha com a doutora Karina, certo? Sim. Tem violência doméstica. Não entendi, deu uma cortadinha. Não tem violência doméstica. Não é caso de violência doméstica. É que as Não é pessoas filho. confundem as coisas e acham que é problema criminal, mas na verdade não é. Não, peraí. Mas ele não é filho do cara. Sim, A coisa toda não é feita dentro da casa. sim. Então cabe medida protetiva. Mas é difícil. Marcelo, acho que o que você está querendo dizer é assim, aquele cara é vagabundo que cata todo o dinheiro do velho para comprar as coisas, comprar droga. Justamente. E aí o velho também não quer que você faça nada contra o vagabundo. É, aquela Difícil, história, né? assim, Aquela a história pessoa... que tem em toda a família. É. Então, o problema o velho ele tem que tocar o barco, entendeu? O idoso. Ele tem que tocar o barco. Mas é difícil, professor. Como que ele vai conviver com uma pessoa problemática dentro da casa, às vezes é um parente, um filho, Então, e ele vai denunciar ele, e amanhã ele tem que medidas, voltar ó, para a estatuto de mesma casa. proteção. Medidas de proteção. As medidas de proteção a idosos são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Beleza? Verificadas qualquer das hipóteses do artigo 3º, o Ministério Público ou Poder Judiciário, a requerimento daquele poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas: encaminhamento à família do procurador mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial ou domiciliar, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas listas ou ilícitas ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, abrigo em entidade, abrigo temporário. Mas a MP tem que requerer. Tem que juntar as provas que tem no processo que está acontecendo, que está narrando, e manda para a MP. A MP pode requerer, é ação penal pública, e eu acho que não depende de indenização. Cadê aqui? Transporte. Ainda mais quando se depende de abuso, no sentido que existe essa pessoa que usa drogas, por exemplo, né, professor? Porque, de certa forma, por medo, os idosos acabam ficando cedendo. E, por fim, muitos casos a gente vê na TV, acaba morrendo, simplesmente porque não foi feito nada a favor deles, né? Ó. Aqui, ó. Competência do MP, ó. Está no ar de inquérito. Ó. Manda para o MP. Não é o filho que está tornando a paciência? Uhum. Aí manda, vai para o setor técnico, manda fazer um estudo, um levantamento. O idoso tem que entender isso também. A pessoa, a psicóloga, marca entrevista com ele, explica, fala, olha, a gente vai tentar uma internação dele, ver se ele melhora, e manda o cara para internação. Uhum. É uma saída. Porque as pessoas acham que é tudo questão de chamar a polícia. E não é, a polícia não é para todas as situações, né? Aí é questão, porque até então não bateu no cara, né? É só. Não, é aquele tipo de pessoa que fica, como a Nilda falou, dilapidando o patrimônio do pai, né? E não quer saber de nada. E torra com droga, torra com bebida. Mas nunca ameaçou ele. Não. Quer dizer,
Na hora que a pessoa tá nervosa, ela diz que jura que, nossa, parece a Chiquinha, né? Ó, que puxou meu cabelo, que me bateu, que tacou uma pedra, que fez não sei o que tem. E, cara, Mas na hora do vamos ver. Não falo nada. Porque a gente teve. Eu já teve vários casos que a gente já fez de caso de ameaça, muitas vezes nesse sentido. Mãe, pai, teve um caso que o cara chegou exausto lá. Eu já fiz audiência com. Deixa eu parar a gravação. Pessoal, a gente faz fala a parte do estatuto do idoso inteira.